Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Mais um dia que estamos aqui gravando esse vídeo para falar a respeito de eleição, predestinação, as doutrinas da salvação. Gravamos o primeiro vídeo, explanando os 4 pensamentos, sabendo que ainda existe mais, existem pessoas que misturam alguns deles. Alguma dessas pessoas sou eu mesmo, que não penso diretamente, exclusivamente em um pensamento. E no segundo vídeo nós explanamos 2 textos que falam a respeito dos dois, são textos base para as 2 doutrinas principais, que vem ali dos pensamentos de Lutero, Calvino, todo o pessoal calvinista, salvo pela graça, Armínio, que já colocava as obras e que precisava fazer alguma coisa. Quero até falar no vídeo anterior, se você não assistiu, assista aí. Alguns versículos eu falo pela fé, e algumas pessoas pela obra de crer vão falar, mas a obra de crer, Calvino já dizia, que nós não fazemos nada, quem crê, quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo, tal. Eu creio dessa forma também, mas o que eu estou tentando te passar ali é o pensamento armínio e o pensamento calvino. É por isso que eu tenho que defender as 2 teses, foi isso que eu tentei fazer no vídeo anterior, para você ver que realmente tem base bíblica para os 2 pensamentos. Alguns traz paz ao coração de uma parte, outros traz paz ao coração de outra parte. Então é por isso que eu falo, veja, ore ao Espírito Santo, veja o que traz paz ao seu coração, para não ficar com tanto debate assim em cima dessas coisas. O principal é nós conhecermos a visão, conhecermos a respeito da graça, do amor de Deus, e algumas pessoas vão colocar algumas coisas a mais aí, acrescentar a fim de ser salvo. Então a gente viu algumas coisas lá em João 6, onde eu mencionei, salvação pela fé, e estava falando de crer, e é por isso, quando falava de crer, de exercer algo, de comer da carne, de beber do sangue, Armínio pegava esses textos e falava, olha aqui, é assim que tem que ser, Então, só que hoje eu vou começar respondendo as perguntas, e no meio delas eu vou falar aqueles textos chaves, não sei se hoje, mas até o final desses vídeos sobre eleição e predestinação, eu vou falar aqueles textos básicos que o Senhor trouxe ao meu coração de João 6. A primeira pergunta é: fui eleito ou não? Como saber? Estou em crise, pois acho que não fui. Então essa pessoa, a primeira coisa, certamente ela perguntou isso. A eleição, ela traz esse medo nas pessoas mesmo, porque quando você ouve um calvinista puro falando a respeito de eleição, ele tem aquela visão de que Deus, ele decide escolher alguém pela sua soberana vontade, pelo seu poder supremo, e ele rejeita outros, simplesmente assim. Então, a nós seres humanos, mortais, como que eu vou saber se Deus me escolheu ou eu sou rejeitado? Então, puxa vida, será que eu estou perdendo tempo na igreja? Eu não fui escolhido? Vou gastar a minha vida inteira dentro da igreja fazendo algo, uma obra para o Senhor, indo lá louvar, buscar, sei lá, coisa desse tipo aí, e no final descobri que eu não fui escolhido, Que tristeza! Podendo desfrutar dos prazeres da carne, olha só que maravilha, E não adianta você falar, não, eu não gosto dos prazeres da carne. Todo homem gosta do prazer da carne. Por isso que Paulo escreve que a carne luta contra o espírito, porque a vontade humana é satisfazer a carne, E por isso que nós temos que encher o nosso espírito para que ele em nós seja mais forte que a nossa carne. Por nós mesmos, pela nossa carne, jamais nós buscaríamos a Deus, nós iríamos a culto, nós faríamos qualquer coisa. Não, eu quero mesmo o que a carne quer? A carne quer dormir, então vamos dormir. A carne quer se embriagar, então vamos se embriagar. A carne quer ir, sei lá para onde, viver a prostituição, os prazeres, então vamos viver tudo isso. Isso é o que a carne quer. Mas bem, a pessoa que fez essa pergunta, eu vou responder, Como eu sei que eu fui eleito? Se a palavra de Deus fala que o Espírito Santo é quem convence o pecador do pecado, a primeira coisa que eu posso te dizer é algo, Primeiro, você crê em Cristo como Senhor e Salvador? Você crê que Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo, que veio à Terra, para salvar a humanidade, e que é tudo através dele, porque ele morreu na cruz, porque o Pai o enviou, morreu na cruz, e hoje você tem a oportunidade de ser salvo pela obra que ele fez. Você crê nisso? Então você é eleito, querido.
Simples assim. Não tem muito o que falar a respeito disso. O Espírito Santo queima no seu coração, ou queimou um dia, né? E nesse dia que queimou, você decidiu por Cristo, porque eu creio que o Espírito Santo queima também no coração de outras pessoas que preferem amar a sua carne, né? Eu vejo aquele jovem rico, ele cumpria toda a lei. Ele, digamos assim, ele era um crente, ele era um judeu ali fiel, ainda que a Bíblia não fala se ele era judeu, mas dá a entender, por seguir ali os mandamentos, ou pelo menos era um gentil convertido ao judaísmo, né? Então ele seguia tudo certinho, e a mensagem foi lançada para ele. Ou seja, o Espírito queimou, alguma coisa queimou no coração dele por Jesus. Nossa, eu quero seguir esse homem, eu quero fazer, né, parece ser tão legal, os discípulos deles parecem estar tão felizes, né? Então eu vou lá conversar com ele. Olha, mestre, eu faço tudo de bom, né? O que mais eu preciso fazer, né, para herdar a vida, para entrar na vida, né, para ser salvo? Essa era a pergunta dele. E nós sabemos que o Senhor começou a propor para ele o reino, e para ele foi duro demais conquistar o reino, e ele não quis. Mas no coração do ímpio eu vejo que o Espírito Santo fala, a pessoa vai à igreja, às vezes a mensagem fala com ela. Quantas pessoas já foram ao culto que você viu ela do seu lado chorando, né, a lágrima escorrendo, e o pastor fala: quem quer Jesus, quem quer dar oportunidade para esse Senhor? E ela não vai, né? Por quê? Porque ela não quer, né? Aí você pode falar: porque ela não foi escolhida. Certamente, pode ser que sim, mas o que dá a escolha é porque Deus simplesmente não decidiu escolher, não queria ela, não amava ela, não desejava ela. Então Deus rejeitou. Naquele momento Deus endureceu o coração dela. Não acredite de maneira alguma, né? O coração duro dela é duro já desde o pecado. O homem pecou e ele já entrou na dureza do coração, né? A palavra de Deus fala que no Velho Testamento, né, o homem tinha um coração de pedra. Hoje no Novo Testamento nosso coração é mudado, querido. Então nós não podemos ter mais coração de pedra. Nosso coração hoje é de carne, onde o Senhor vai lá e coloca as palavras dele lá dentro. Não está escrito mais numa pedra. Então nós precisamos entender isso, e a resposta para isso aqui não pode fugir, não pode ser mais além disso, né? O Espírito te convence que Jesus é o Senhor, o Espírito te convence que Ele é o Salvador e que veio à Terra para salvar a humanidade. Você já entregou sua vida para Ele? Sem alguma oportunidade que o pastor chegou e falou: ei, você quer Cristo? Você quer dar oportunidade para o Rei dos Reis? Seu coração queimou e você falou: eu quero. Então você é eleito. Não tenha dúvida disso, né? Porque a grande dúvida dessa pessoa deve ser: puxa vida, mas eu estou pecando, né? Mas eu não consigo fazer as coisas direito. Mas eu não vou para frente, mas tudo que eu ponho a mão não prospera. Então eu não sou bíblico, porque a palavra de Deus fala que onde eu colocar minha mão vai prosperar, né? Então a palavra de Deus também fala que é de glória em glória. A palavra de Deus fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, sabe? Então não pegue textos isolados para justificar a sua não eleição. Você é eleito, querido. Se Jesus queima no seu coração, se a mensagem da cruz arde no seu coração, se todas as vezes que você ouve falar desse amor de Deus, o seu coração sente aquele refrigério, aquela paz, você é eleito. Não tenha dúvida disso. Segunda pergunta que eu vou mencionar aqui. Vou deixar essa segunda que eu anotei aqui, eu vou deixar um pouquinho mais para frente, que ela é coisa... Vamos lá, essa eu vou falar, porque essa aqui dá um pano para manga, né? Talvez eu acabe esse vídeo com ela, pra você ficar mais curioso pro resto que vai vir, né? Existe livre-arbítrio? O livre-arbítrio é só para o reino ou não? O que essa pessoa está perguntando? Primeiro, existe livre-arbítrio? Isso está na Bíblia ou não está na Bíblia, né? O homem realmente tem a liberdade de decidir algo, ou ele não tem a liberdade? É Deus quem decide tudo, Deus que escolhe mesmo e ponto final, e o homem não faz nada. Essa é uma questão que também já tem muitos anos que se discute, e vem de lá, de Armínio e de Calvino. E a outra pergunta é: o livre-arbítrio é só para o reino? Então, ou seja, essa pessoa aqui já conhece a visão dos vencedores. Então ela entende que o quê? Que para ser salvo, Deus realmente vai lá e escolhe, pega ela e coloca no corpo dele, insere. Só que agora
a pessoa tem o livre-arbítrio se ela vai querer reinar ou não, se ela vai querer abrir mão da sua vida ou não, se ela vai querer se dedicar para o Senhor ou não, se ela vai fazer a vontade de Deus ou não para reinar com Cristo, né? Se ela vai ser um vencedor aqui na terra ou se ela vai ser aquele crente que só aceitou Jesus e fica lá sentadinho na cadeira e para ele está muito bom e glória a Deus, aleluia. Essa é a pergunta da pessoa. Então, a Bíblia, eu já quero dizer, se você não acredita da minha maneira, não tem problema nenhum, continue seguindo a Jesus, amém? Continue amando o Mestre do amor, continue se entregando para Ele todos os dias, continue abraçando as ideias de Cristo, né? Se a minha ideia não bate com a tua, não tem problema, continuaremos sendo irmãos, queridos. Se você é cristão, se já aceitou Jesus como seu Salvador, nós estaremos lá no céu, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Mas o meu pensamento para responder essa pergunta eu preciso ir para a primeira menção de livre-arbítrio na Bíblia, né? Nós sabemos que para estudar a Bíblia, algumas vezes eu vou ter que ir na primeira menção que aquele assunto foi falado na Bíblia. Por quê? Né? Os estudiosos, teólogos interpretam que a primeira menção é a menção chave do pensamento de Deus, é a maneira chave de como ele pensava a respeito daquele assunto. Se eu fui para a primeira menção e eu não tive resultado, aí eu vou para uma menção progressiva e assim eu vou buscando uma melhor informação a respeito do assunto que eu quero. Mas é engraçado que o livre-arbítrio ele já mata a minha charada na primeira menção, né? Qual é a primeira menção de livre-arbítrio na Bíblia? Então Deus colocou o homem lá, né, e deu uma escolha para o homem. Plantou, tinha ali um mundaréu de árvores, né, mas especificamente ele citou duas, né, ele falou da árvore, ou melhor, na verdade nesse momento ele não falou nada da árvore do conhecimento, ele simplesmente falou: de todas as outras árvores você pode comer, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que estudando a Bíblia nós sabemos que lá existe a árvore da vida. E quando nós entendemos a respeito da árvore da vida, nós sabemos que a árvore da vida simbolizava o próprio Deus. Por quê? Porque depois ele fala: vamos expulsar o homem daqui para que ele não come da árvore da vida e seja como nós, e não morra jamais, né? Então, comer da árvore da vida é ser como Jesus, como Deus, né? Ser como eles. E é por isso que quando Jesus veio, ele veio falar: eu sou o pão da vida, coma de mim. Porque João 6 que nós falamos, quando Jesus fala: vocês precisam comer de mim. Essa é a mensagem. O desejo de Deus é que o homem comesse da vida antes de comer do conhecimento, né? Porque os dois não dá certo. Porque no conhecimento vem a justiça própria, no conhecimento vem o desejo: eu posso fazer, eu reconheço, eu sei como é que faz, eu sei a melhor maneira, né? E na vida não. A vida sem o conhecimento vai ser sempre: eu dependo de ti, eu faço da maneira como o Senhor faz. Na verdade o Senhor já fez tudo, eu só desfruto daquilo que o Senhor fez. Isso seria o homem comendo da árvore da vida. Mas a pergunta é: Deus deu livre-arbítrio ou não? Deus bloqueou o homem na hora que ele ia comer do fruto? Alguns falam que é a maçã, né? Pode ser maçã também, tá, querido? Que às vezes a gente erra no púlpito, pastor não pode errar. E aí quando o pastor erra, que Adão comeu a maçã, aí o povo já começa a dar risada, fala: o pastor tá falando, poderia ser uma maçã, quem te falou que não é também? Porque tem gente que é cri-cri. Não seja cri-cri. Vamos voltar para aqui para a minha mensagem, né? Mas comeu do fruto, Deus poderia ter parado ele. Se não existisse livre-arbítrio, Deus não dava duas árvores. Se não existisse livre-arbítrio, Deus simplesmente ia plantar ali apenas uma árvore e ia falar: coma dela, desfrute dela, né? Mergulhe nesse universo da vida. Mas não, ele plantou duas árvores e ele plantou várias árvores. Na verdade ele falou para Adão, para o homem, para eles que estavam lá: você coma de tudo, você faça o que você quiser, olha quanta erva, olha quanta coisa boa, só não coma daquela. Então ali ele deu livre-arbítrio, ali ele deu liberdade de escolha para o homem. Então é essa liberdade de escolha que o livre-arbítrio fala na Bíblia. Você opta por fazer ou não as coisas de Deus. Por isso que Jesus vem e fala: a minha vontade, a minha comida é, né, fazer a vontade do meu Pai, é fazer alguma coisa. Não que fazer é
o caminho para ser salvo. Isso não tem nada a ver, né? Não é fazendo que você é salvo, mas é necessário fazer algumas coisas na obra, né? A palavra de Deus fala que nós somos encarregados de anunciar o evangelho ao mundo. Então, se nós não fizermos, quem que vai fazer? Não existe outra pessoa, não tem quem faça. Está lá escrito em Apocalipse. O anjo pergunta: e se não der certo? E se eles não falarem? E se não for dessa forma? Aí o Senhor responde: não tem outra opção, não tem outra maneira, essa é a opção que eu deixei. Então existe sim o livre-arbítrio, está lá na primeira menção, está lá no Éden. Então eu espero ter respondido a tua pergunta. Só que o livre-arbítrio é decisão para a salvação? Não, o livre-arbítrio não é decisão para a salvação. Nós na verdade somos salvos, né, mediante a fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Então, ou seja, é Deus que nos dá a fé, é Deus que insere em nós esse desejo. Agora, depois é onde eu vou entrar, respondendo as outras perguntas, que eu sei que você deve estar com um turbilhão de dúvida. Mas se não vem de nós, então ele escolhe e realmente ele manda alguns para o inferno. Eu vou responder essas perguntas aí, em nome de Jesus, se Deus quiser. Amém? Que Deus te abençoe, né? Essa é mais um vídeo aí, e continue ligado que eu vou gravar mais a respeito deste assunto.